meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o mesmo versículo de ontem, 1 João, capítulo 2, verso 1. Vamos ver a segunda parte do versículo, porque na primeira parte que nós estudamos na lição de ontem, o apóstolo João diz, não pequem, meus filhinhos, não pequem. Ok, interessante, isso é muito importante, porém, nós sabemos a nossa realidade, queridos, que infelizmente nós pecamos ocasionalmente. Precisamos lutar para não pecar, como o apóstolo nos advertiu, mas infelizmente nós cometemos pecados mesmo após a nossa conversão, nosso batismo. E no primeiro capítulo o próprio apóstolo João diz, quem diz que não peca é um mentiroso. Então o que acontece se nós pecarmos? Ok, não devemos pecar. Hipótese nenhuma, queridos. Não há hipótese para pecar. Nós temos que lutar diante de todas as possibilidades, diante de todas as dificuldades, todos os desafios, todas as tentações, nós temos que lutar para não pecar. Não existe justificativa para pecar. A palavra de Deus diz que nós não somos tentados acima de nossas forças. Deus não permite isso. Então, sempre que nós pecamos, é uma falha nossa mesmo. Não era algo inevitável. Era algo evitável. Nós deveríamos ter evitado. Então, o que acontece se nós pecarmos? A segunda parte do versículo diz, se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Algumas outras traduções da Bíblia diz, em vez de intercessor, usa a palavra advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado, esse intercessor? É Jesus Cristo, o justo. Queridos? Então, veja só, nós recebemos a salvação gratuitamente, através de Jesus. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados, tanto passados, como presentes, como futuros. Então, uma reconciliação completa. É claro que é uma reconciliação que nós não devemos abusar dela. Quem abusa, obviamente, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Quem abusar dessa reconciliação, achar que pode fazer e desfazer, porque todos os pecados estão perdoados, essa pessoa caiu no engano e vai sofrer as consequências. Pelo contrário, diante de algo, de uma proposta tão maravilhosa de amor e de cuidado e de resgate, a gente precisa se esforçar para honrar essa reconciliação que nos foi proposta. Se uma pessoa fazendo brincadeiras, sendo negligente, sendo irresponsável, sendo bobo, a pessoa acaba se atirando no mar, e um salva-vidas tem que se esforçar, lutar contra as ondas, ir na profundidade, para resgatar aquela pessoa tola, aquela pessoa irresponsável, e salva aquela pessoa, num sacrifício imenso, num esforço imenso, consegue salvar aquela pessoa do mar bravo. Faz algum sentido aquela pessoa, logo após o resgate, voltar lá para o mar bravo e se jogar lá e começar a pedir socorro de novo? Não, queridos? Então a gente tem que fazer a nossa parte, procurar não pecar, porém nós temos um salva-vidas, alguém que vai nos resgatar sempre que precisarmos. Nós precisamos lembrar que todo pecado, o pecado nos leva à ruína nossa. Ele promove a sua miséria na alma e na sua realidade do dia a dia, nos seus relacionamentos. O pecado gera miséria. A santidade e a felicidade, elas são inseparáveis. Você precisa ser bom, precisa ser justo, para que nos seus relacionamentos você seja feliz. E o pecado, pelo contrário, ao pecado acompanha a miséria. Então, santidade e felicidade são inseparáveis, e miséria e pecado também são inseparáveis. Porém, como nós sabemos, por falta de conhecimento, por inexperiência, por passarmos por alguma tentação forte, por falta de vigilância, etc., nós acabamos pecando, errando. E, diante de pecados novos, e aí? Será que nós somos perdoados dos pecados passados, mas de agora em diante temos que ser irrepreensíveis e perfeitos? Não. Deus sabe a nossa condição, sabe que nós somos pó, sabe que precisamos de ajuda. E é por isso que no verso 9 do capítulo anterior, o apóstolo João já havia dito que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, basta confessarmos, basta sermos sinceros, termos um arrependimento verdadeiro, e nós seremos perdoados. Em Romanos 8, verso 33 diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que nos justifica, queridos. Quem os condenará?
foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, Jesus morreu na cruz por nós, e ao ressuscitar ele se coloca ao lado de Deus, intercedendo por nós incessantemente. Então, queridos, nós temos um intercessor, temos um advogado que está sempre ali nos defendendo. Então, diante disso, né, queridos, se você pecar, se você tiver falhas, você não deve se desesperar ou se deprimir. Não. Você tem um intercessor, você tem um advogado. É claro que a palavra de Gênesis e Apocalipse nos exorta a não pecar, porque o pecado vai trazer consequências graves para a nossa vida. Então, a palavra nos exorta a não pecar. Mas, caso alguém peque, a palavra de Deus também nos encoraja. Né? Ela não quer que uma pessoa, depois que falhou, não tenha mais solução, não tenha mais esperança, né? Não tenha, acabou a vida para a pessoa depois daquilo. Não. A Bíblia nos encoraja, nos fortalece, fala, vamos, se levanta, vamos adiante, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te perdoar, e vamos. Novamente, queridos, nós não podemos abusar dessa paciência de Deus, né? Dessa misericórdia dele. O pecado ele deve ser ocasional, deve ser algo eventual, não algo contínuo e algo voluntário. Né? Se você tem um pecado, sabe desse pecado, né? Pecou ontem, pecou hoje, vai pecar amanhã, semana que vem, mês que vem, e não toma nenhuma atitude, é um pecado contínuo e um pecado voluntário, ou seja, você está praticando um pecado, você tem uma prática de pecado, que você sabe conscientemente, vai continuar pecando e não quer saber, aí, meu irmão, você tem um problema, né? Você está abusando da paciência de Deus e aí você vai colher consequências desastrosas. E se você tem um coração que admite isso, né, que não simplesmente despreza a Deus e vai continuar pecando e ignora a Deus, na verdade, talvez o seu coração não se converteu, na verdade, né? Você ainda está no seu estado de pecador contumaz e você precisa se arrepender e se converter, né? Veja que o apóstolo João ele diz, se nós pecarmos, então ele se inclui, né, queridos? Ele confessa que todo ser humano carece da graça de Deus, né? E tudo isso aqui que o apóstolo João nos diz é para nos dar paz, né, querido? Se alguém pecar, nós temos um intercessor, temos um advogado. Então, dar paz ao coração. Né? Porque algumas pessoas dizem, a religião coloca culpa no ser humano, faz o ser humano sempre se sentir culpado, se sentir mal consigo mesmo. Talvez as outras religiões sim, queridos, mas o cristianismo, quem entendeu a cruz, o que Jesus fez por nós, não tem como se culpar. Né? Não tem, porque tudo já foi pago. Né? Nos dá paz, remove o medo. Se você se sente culpado demais, né? Você está sempre se deprimindo, você está esquecendo do que Jesus fez por você. Ele pagou todos os seus pecados para você viver essa vida de forma tranquila, sem a culpa te devastar. Para que você possa se levantar e enfrentar os pecados de cabeça limpa e com coragem. Em Hebreus 7:25 diz, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Né? Então, nós fomos feitos, queridos, justiça de Deus. É o que 2 Coríntios 5:21 diz. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, nós fomos conduzidos a Deus por Cristo e nós somos perdoados. Então, o cristão ele não pode ter uma culpa paralisante. Né? Não pode, querido, não pode, não pode, não pode. Né? Nós precisamos andar em paz, em tranquilidade, porque essa paz, essa tranquilidade nos foi conquistada na cruz. Eu gosto de dizer que nós temos que lembrar, antes de pecar, nós temos que lembrar da lei, ou seja, não peque. Procure ser santo, procure ser perfeito, procure honrar a Deus e amar as pessoas. Então, lembre da lei, não faça. Agora, depois que você pecou, se você pecou, lembre da graça de Deus, ou seja, Ele vai te perdoar, Ele vai te dar força para continuar, para se levantar. Porque muitas vezes o que acontece, queridos, o que a pessoa faz? Na hora de pecar, lembra da graça. Ah, não, eu posso pecar porque Deus vai me perdoar. E aí depois que peca, ela lembra da lei. Eu não poderia ter feito aquilo. Né? Eu estou condenado. Então ele faz o contrário, lembra da lei, lembra da graça na hora de pecar, e depois que peca, lembra da lei. E o certo lembre da lei antes de pecar, para que você não peque, não sofra
por causa daquilo. Mas se você pecou, já não tem como voltar atrás, queridos. O que você fez não tem como voltar atrás. E aí Deus estende a mão, e você lembre da graça de Deus. Então, se você se culpa demais, de uma forma adoecida, tira a sua paz, você está ignorando o sacrifício da cruz. É claro que o cristão deve ter um quebrantamento, deve ter um arrependimento, deve se humilhar diante de Deus, né, e pedir misericórdia, mas depois que ele se quebranta, se arrepende e pede misericórdia, ele tem que se levantar e saber que ele foi perdoado em Cristo Jesus e pode andar em tranquilidade, porque Jesus intercede por nós. Ele é justo, e nós recebemos a justiça dele. Ele é o advogado. Se você tem uma causa na justiça e sabe que tem o melhor de todos os advogados, você fica, de certa forma, tranquilo. E nós temos o melhor do melhor dos melhores advogados, né? E o nosso melhor intercessor, que é Jesus. Nós sabemos o que ele fez, e o que ele fez foi definitivo. Resolve todo o problema. Né? Toda a questão está resolvida, irmãos. Passado, presente e futuro. Nós estamos e somos salvos por Cristo. Então você tem que ter paz, tem que ter confiança. Como diz o apóstolo, quem nos condenará? Quem? Se é Deus que nos justifica. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Não tem como, querido. Basta você viver a sua fé, andar em calma. O pastor Wagner, o pastor da nossa igreja, diz que o objetivo do cristão é ficar na escada rolante que está indo para o céu. É só você não sair de lá, irmãos. É só você ficar na escada rolante e ir em direção ao céu. Então, que você possa ficar na escada rolante, possa confiar no seu advogado, possa evitar, que lute para evitar o pecado, mas caso nas nossas falhas você cometa um pecado, lembre-se que você precisa se levantar. Não se afaste de Deus por vergonha, por culpa, né? Não, isso não é para mim, porque eu falho, porque eu peco. Não, meu irmão. Ele sabia que você falharia. E mesmo assim foi para a cruz e ficou satisfeito com o que ele fez, porque ele queria você lá. Agora, é claro, sua obrigação é lute contra o pecado. Mas quando você falhar, ele sabia que você falharia e te perdoou. Então vamos adiante, queridos. Sempre em frente, sem retroceder. Vamos adiante, lutando contra o pecado, recebendo o perdão de Deus, andando em paz e confiando nele, que a obra que ele está fazendo no nosso coração, ele sabe o que está fazendo, e vamos adiante. Ok, meus queridos? Sinta-se em paz, queridos. Sinta-se perdoado, sinta-se amado, porque foi isso que ele provou na cruz. Demonstrou que nos amava mesmo quando ainda éramos pecadores. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.